Pra você é mais tranquilo, porque é o que a gente falou aqui o tempo todo. A relação que vocês têm é um negócio... É o diferencial. E isso é uma coisa que... foi por isso que eu falei que às vezes as pessoas atropelam o processo. A gente era colega, a gente não era amigo. A gente virou amigo com o tempo. A gente foi... A nossa amizade ficou forte. O trabalho, a gente era colega. A nossa amizade foi ficar muito forte 22. 21 a gente virou amigo, mas nossa amizade foi ficar muito forte em 22. Então, você passa confiança e ele confia, dá pra ver. Então, você passa muita confiança pra ele, então ele fica tranquilo, ele bota fé. Aí já estão juntos, e aí o tempo só fortalece ainda mais. Resultado bom, resultado bom, resultado bom, evolução, evolução. Fora do palco, tive um perrengue, te ajudou. Tive um perrengue, me acolheu. Tive um perrengue, me aconselhou. Isso é um processo. Você entendeu? Então, assim, só fortalece cada vez mais. E aí, pra você é muito mais tranquilo você soltar 100%. Quando o cara dá muito ouvido, quando chega nessa fase, e vai vir. Né? Hoje, nós fizemos isso aqui, nós demos pitaco nessa pose. Mas Mas é algo básico. Quando o assunto, quando a gente tá entrosado e tem uma liberdade pra falar, eu acho que o ponto é esse. Falar, bem, né? Se falar, se couber falar, e aí vocês dois, na hora que vocês estiverem lá sozinhos, um vai olhar pro outro, vocês têm uma cumplicidade e um confia muito no trabalho do outro, você vai falar, então, mano, aquela pose lá, você acha que os moleques viajou? Você vai falar, viajou. E aí não vai fazer e tá tudo bem. Foi educado aqui. E é aquilo, você analisa o que a pessoa falou, testa, que nem ele falou, e vai testar. Cabe ou não? Exato. Vou testar, cabe testar? Não, testa aí pra ver. Ih, rapaz, ficou bom. O Gão, ficou bom, hein, mano? É diferente dos caras que chegam e falam, não, você devia usar isso aqui agora, você devia carbar agora, você não devia carbar. E aí você vai... já é outra história. Não, aí já é viagem. É. Aí quem não participar do projeto. O cara vai lá depois, tá vendo? Eu falei. É. E aí você vai fazer e fala, puta, Gão, eu fiz e acho que eu não gostei, não. Aí vai falar, bom, eu acho que ficou bom, mas faz do jeito... E assim vai, tá tudo bem, você poder falar. Eu acho que a melhor coisa que você pode ter é confiança no trabalho com a pessoa que você tá. E aí, nessa fase, como todo mundo dá pitaco, quando o atleta ouve o pitaco e aí ele se desespera e começa achando que tá, é porque o alinhamento dele com a pessoa que tá trabalhando não tá bom. Então não é o melhor. Não confia 100%. Não confia 100%. Ou não é nem sabe que não confia. É uma relação que não tá passando confiança, a pessoa fica insegura. Começou a declinar já a relação. Eu falei isso com um atleta meu hoje, que ele quer voltar a competir, e eu tive um outro atleta anos atrás que tava na mesma situação. 30 anos mais, um cara já experiente, já competiu, e eu falei, a gente não vai usar trembolona. E aí ele me falou que ele não ia. Até o final do campeonato, que aconteceram coisas e ele me falou que ele usou. Porque ele não conseguia se sentir bem preparado sem ela. Já esse de agora, o que aconteceu? Ele falou, velho, eu tenho muito problema com trembolona. Eu falei, não usa. Aí ele, tá bom. E ele me falou hoje, eu falei, velho, ele falou, eu tenho muita resistência em não usar. Eu tenho muita dificuldade em entender que dá pra chegar lá sem ela. Mas eu consigo confiar em você e falar, a gente vai chegar lá. Tipo, a gente tem, sei lá, 9 semanas, mas a gente vai chegar lá. E realmente não precisa dela. Tanto que ele mesmo sabe, tipo, doses homeopáticas de trembolona. Tipo, a gente tava conversando com o PJ no podcast dele, tipo assim, 75mg. O PJ 75mg. Aí o PJ tava achando que era 75mg 3 vezes na semana. Não, uma vez por semana. Era na semana. Entendeu? É dose homeopática mesmo. Né? A gente... E o resultado ocorreu. O primeiro contato dele foi isso. Ele tava durante umas 3, 4 semanas com 75 de tremor. Só que aí algumas coisas aconteceram, a gente já tinha conversado ano passado que talvez não usasse nessa preparação, não tava usando, falei, bora testar. A gente testou, algumas coisas começaram a acontecer, e eu falei, vamos tirar. Não vai fazer falta. Eu nunca usei mais de 150mg, eu nunca usei mais de 150mg de trembo. Ano passado aconteceu algumas coisas... Semana. Sim. Ano passado aconteceu algumas coisas que eu tava meio receoso de usar esse ano. Porque a tremo, mano, é uma droga muito boa. Neurodegenerativo. Só que, pô, se você é ansioso... Essa é a palavra. Se você é ansioso, ela vai aumentar. Se você é depressivo, ela vai aumentar. É ácido. Aí, pô, eu tava usando 75, pô, e como eu falei, tá tudo fluindo muito bem. Aí tinha hora que eu parava assim, pô... Que dia feio. Que merda é essa? Por que tá assim? Que vida ruim. Ela é um catalisador emocional absurdo. Aí eu falei, mano, fica cinza. Minha mãe tá aqui comigo, eu tô bem. Feliz. E por que eu tô assim? Aí eu falei, eu não tô feliz. Aí o Thiago falou assim, mano, pelo que a gente tá usando, e seu filho já tá muito bom, 75 aqui, não vai fazer... Não vai fazer vez, não vai fazer verão. Outra coisa. Tirou. Pô, a vida tá linda. Mas é isso. Eu, então, sinceramente... Pro negativo, para o homem, a dose
efetiva teria que ser maior para um resultado que preste. Mas pro negativo, cara, se você lamber, já dá, a cabeça já fica. Exatamente. Aí, tipo, Qualquer buzinada a no minha trânsito ideia, já você ideia já agora fica com ódio já. é nunca mais usar. Tipo assim, pô, não vou precisar, não. Pô, mas você precisa usar. Eu aguentaria o tranco. Mas A você. gente sempre acha que aguenta. amigo. Mas. Tipo Não, eu sei, por a eu gente sei. não abusar, tipo, dentro do que a galera usa. O que eu tô dizendo não é sobre o que acontece aqui. Aham. É sobre a cicatriz que causa aqui. Exatamente. E E o esse- desconforto que vai fazer no Isso. processo. E aí no desconforto E é do algo pra processo, sempre, que é algo que, mano. ó, tá vendo como você tá sereno, tá beleza, tá leve, tá faz. Uhum. Quando você passa uma situação muito foda e quando você tá sob o efeito dessa porra, isso marca a tua alma do jeito, cara, que lá na frente você vai lembrar e você vai falar, meu Deus do Então, céu. hoje eu não tenho pretensão de nunca mais usar. Eu já vou aqui no lance espiritual. O bagulho acaba com as memórias boas da sua vida. É, então, mano. assim, de fato, É não vale. sinistro. É, Não é pra qualquer um. E, tipo, e quem usa, fala que não tem colateral? Tem, mano. A longo prazo tem. Você fica. Quem fala que não tem é porque já acostumou a Porque, viver mano, você fica mais frio. Ninguém Ou te contou. você começa a esquecer as coisas. isso, ninguém te contou. Esse é o lance. Eu aguento. Oxe, eu tô normal, gritando. Tô normal. Caralho. Mas assim, você, na verdade, você tá sem ninguém com coragem pra falar que você tá meio vacilão, tá ligado? E às vezes o cara até percebe. Porque, tipo assim, eu considero ela um Quando você se catalisador percebe. emocional. É que nem Boldenona. Porque, tipo, se o cara ele tende a ficar emocional, ele fica. Se o cara tende a ficar agressivo, ele fica. E o pior, se o cara tende a ficar com fome, fudeu. Já vi atleta que, tipo, a preparação inteira, o cara falava, velho, eu tô finalmente conseguindo fazer uma prep. Coloquei essa porcaria, pronto, 3 semanas de inferno na minha vida pra eu ter que resolver o cara. Tanto no último, na preparação que eu virei profissional, a última semana eu chorei ela inteira. Uhum. Inteira, todo dia. Tipo assim, ligava pra minha mãe e dava vontade de chorar. Quando você se percebe no bagulho, Eu aí fico esse emotivo Exato. pra caralho, e apático. Você é Eu um não cara sou que uma pessoa tá apática. Você tá melhor Eu no olhava pra mercado. pessoa assim, ela cair morta do meu lado e eu falava, ah, mano, só... Ah, é a Aí, vida, né? né? Tem que morrer, todo mundo morre Mano, é mesmo. horrível ser assim, mano. É algo que, tipo assim, pô, você não precisa usar pra você ser o melhor. Uhum. Pô, nem passo perto, meu irmão. Tem coisas melhores, assim. Eu me sinto meio apático na reta final mesmo, cara. Parece que não... Tá acontecendo os BOs, tô de boa. Parece que você é calmo demais. Você dá bem desimportância pra vida, mano. Não, cara, a vida fica cinza. É exatamente isso. É horrível. Você, no momento ali. E aí, como eu sou uma pessoa que me percebo muito, todo o meu estado emocional, eu tô toda hora ligado pra ver se ele oscila ou não, é hábito. Com o tempo. E aí, tomando as coisas, começo a tomar e tal. Aí, um tempo atrás, testamos o Mente lá, a trembolona. Mas eu lembro da trembolona também das épocas e tal. Aí você vê que eu tô ali fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço todo dia, porque a gente faz a mesma coisa todo dia, atleta, É monótono. o ano todo, a mesma mesma coisa. E aí no momento, aí aquela hora que eu ia sentar ali e fazer uma refeição que eu gostava pra caramba e sempre tava muito feliz porque eu tava vendo e comendo, tava sentado ali, eu falei, nossa, Que merda é essa? satisfação zero. Nossa, triste. É, Aí mano. passando uns pensamentos de bosta na cabeça, uns negócios que aconteceu em 2000 não, em 2000, sabe? Um negocinho, a cabeça desenterrando umas bostas, aí você se enterrando. Eu conversava Aí o com a minha cachorro mãe. te lambe a mão, assim, ô diabo, sabe? Eu conversava com a minha mãe e falava assim, mãe, Aí você, caralho, toquei o Você cachorro. não tem tempo pra mais nada, você só quer viver aquilo, né? É, não, você Você não consegue curtir quem tá ao seu redor. Satisfação zero, o dia fica cinza e você... Não, melhor eu parar. Amor, seguinte, tô assim, assado, mas é porque você tá se percebendo. Mas até chegar no lance de se perceber e tomar uma atitude, porque você ainda não chegou no ponto de tomar atitude. O Thiagão que teve que... Vocês conversaram e aí ele tomou atitude. Mas você chegar a ponto de você tomar atitude é difícil, você tem que usar... Até que ponto esse colateral negativo... Vai, Tipo, vai. eu tenho... Até quanto eu tenho que suportar ele. É que nem o rolê do Nick. Que ele tava usando o... Esqueci o nome agora, das glutidas, que é de inibidor de GLP-1. Não, Retrosatida, um negócio Isso, desse. isso. A galera falando, essa é a revolução dos protocolos. Seu cu. Seu cu. Sibutramina, os caras usavam antigamente, pô, há muito tempo, segurava fome. Franol, os caras usavam pra isso. É verdade. Então, tipo assim, entra aquele rolê. Tipo, você já tá um master. Você já teve muita pancada, já tomou muita coisa nas costas. Aceitamos Já aguentou muita porra coisa. calado. E aí, o que é que acontece? Quando você tem a idade da gente, é muito difícil de desenvolver identidade. Só que à medida que vai passando o tempo, você vai vendo o que dá certo e dá errado, você começa a desenvolver identidade.
E esse que é o problema, tipo, as pessoas entram pra ser preparados por alguém ou pra fazer algo. Ah, eu vou competir naquele campeonato porque o fulano de tal vai estar lá e ele vai me dar uma oportunidade. Se você não se olhar no espelho e olhar, velho, essa não é a minha hora. Se o cara não chegar e olhar, tipo assim, pô, deixa eu olhar minha foto do check-in, tá o fundo da parede com o reboco todo fudido. Pra quê? Pra quê que você vai competir? Você, tipo assim, você não é o Ramon, você não tem aquele físico que olha e fala, é espantoso, entendeu? Que você é maior do que um cara que já compete ou que vai competir. Exatamente. Então os caras não entendem, e isso é muito difícil, velho. Desenvolver identidade é muito difícil. Porque ou você precisa ser uma pessoa que se critica a todo momento, ou você precisa ter um ouvido muito bom pra ouvir o que as pessoas te falam, e mesmo assim, todo mundo vai cometer erros. E tem que ter muita consciência de si, né? Ou você vai precisar ter muita idade e se fuder muito. E aí, normalmente, é o que acontece. Um desabou no outro, né? Normalmente é o terceiro. E aí a galera não quer... Ah, que eu não consigo chegar nessa condição sem trembolona. Será que é porque você nunca usou trembolona? Você é muito novo de trabalho. Ou será que é... Não é nem isso. Tipo assim, o cara que já tem 30 anos, já compete há muito tempo. Ou será porque te empurraram a vida inteira que você vai usar trembolona nas 5 semanas finais? E nas 5 semanas finais você já começa a cortar um monte de coisa, faz mais aeróbico, aumenta o termogênico, entra com a trembolona, sintope de oral. T3, o clenbuterol E aí a porra da culpa da trembolona, ele natural tava numa condição melhor que os caras que competem hoje. E nessa época, geralmente você tá mais focado, né? Tá totalmente ali, o treino tá rendendo mais, tá tudo rendendo mais, porque você tá muito focado na parada ali e às vezes não é a trembo. Exatamente, às vezes não é a trembolona. Às vezes não é nada. Às vezes Bota a trembolona em outro horário aí pra tu você. só tomou vergonha na cara. É tipo isso. Entendeu? Basicamente O isso. cara perde o controle de todas as variáveis que ele tá manipulando, não vai saber dizer quem que tá dando bom, né? Isso é uma coisa no fisiculturismo que é uma merda. Uma merda. Difícil dizer, você curtiu usar tal parada? Ai, mano, eu tô usando tanta coisa que eu nem sei. E Eu o sempre coloco dois éster e um oral. Aham. E é isso e 5, 6, você nem sabe mais o que tá fazendo efeito, só tá tomando. tá Todo dia uma acumulando. aplicação. E às vezes não é nem que o cara não sabe atribuir, ele atribui a coisa errada. É. Aí é foda. Isso aqui falaram que é melhor. Então a trembolona na verdade não é. Às vezes o cara troca o GH e fala, pô, melhorou minha retenção, mas aí o cara começa a beber água direito, aí ele começa a usar menos É sal a na mesma comida. premissa da trembolona, a mesma Você coisa. entendeu? Nossa, eu tô usando no cut e sequei mais. Tu tá fazendo a dieta, Tá safado. fazendo dieta cardio 3 vezes por dia, treinão. Apertou na reta final que tava atrasado. Nossa, o gelão me puxou. Nossa, Puxou. faz uma assim pra você ver. E aí é o lance do se perceber, que aconteceu. Já fiz com trembolona, tal, não sei o quê, depois falei, não, eu tenho que pensar, o que vale a pena? Eu preciso produzir, é o que eu consigo fazer. Se minha cabeça estiver na bossa assim, eu não vou conseguir nem chegar no campeonato. Competir sem trembolona ou não competir porque eu colei as placas? Exatamente. Tira a trembolona. Fui lá, competi. Filé com fritas, pra nunca caralho. mais. Deixa. Fritas. Filé com nunca mais. Tira essa merda. Já estamos indo pra 5 anos sem trembo já. E ó. Maravilhoso. Faz Aí, ó. produtividade. Não, a cabeça. Ele não é um grande exemplo do que é que deu certo, porque ó a cara do rapaz, como é que ficou. Então. Mas eu 5 anos sem trembolona, mas pô, já me regaçou inteiro, paizão. mas eu não fiquei tanto tempo tomando trembolona, não. Você começou a competir com quantos anos? Cara, eu pude começar a competir mais velho porque eu fui pai antes. Então, até os 9 anos eu fui o pai que quis ficar com o filho. Então não fui então eu criei ele até os 9, né, casa de mamãe. Enfim, a vida é muito difícil. Mas eu que criei o moleque até os 9, depois eu casei com minha esposa e aí até hoje ele que tá. Teve mãe, teve vó, teve tudo, mas eu fui o cara que correu atrás, então eu fiquei com o moleque. E se dispor a fazer o processo é foda, né? Então, assim, até o moleque ficar grande, até ele ficar criado, eu não pude pensar em outra coisa. Então, eu tive depois de 6 anos pra cá, que aí eu pude focar nisso, já porque aí vou pôr 7 anos, porque é o tempo que eu tô casado com minha esposa hoje. A gente juntou, resetou a vida, a gente não tinha nada, e aí a gente construiu vamos fazer isso aqui? Vamos. E aí trabalha 1 ano trabalhando, depois mais 1 ano não sei o quê, e aí criei condições para poder tentar competir. Então tem uns 6 anos que eu tô focado nisso, mas eu sempre treinei e já aspirei a competições lá em 2013, mais ou menos. Já em 2013 já treinava há quase 10 anos, acho que é isso, né?
2013, 2014 ali foi quando foi o primeiro start do fisiculturismo. Foi onde apareceu um monte de gente aí, né? Em 2013. Não sei dizer não, porque já é feriado. É verdade. Ah, mas Já tem que- uns 24 horas da vida aí. Mas como é feriado, eu acho que fecha às 8. Será? Ah, então eu tenho que pedir aqui. Não, você pode continuar aí, pô. Não, tô Mas- pensando, agora eu quero resolver tua vida agora. Não, é porque eu ia ter que passar pra comprar batata, tá ligado? Batata inglesa. Aí se não der, eu vou ter que pedir aqui pra entregar lá em casa. Ah, se tiver alguém entregando, pede pra entregar. Já nem se pedir aqui. se incomoda. Melhor, filho, feriado ainda. Então foi isso. Comecei tem 6 anos, eu já treinava e tal. Mas de 6 anos pra cá estudei mais, entrei no meio. Sim. Aí comecei a conhecer. Aí eu tô na vanguarda do que virou bodybuilder hoje, né? Aham. Tipo, 6 anos atrás não existia isso aqui, não tinha. Mudou tanta 6 anos coisa. atrás ainda era a logística da FBB. Não existia nada disso aqui, né? A possibilidade da gente estar sentado num podcast para não sei quantas pessoas Nossa. falando Falando de sobre- bodybuilding. Falando de bodybuilding não existia. Patrocinados, os salários e Salários sabe essas altos, coisas? viver disso. disso. Viver disso. Nem era O Brandão, inimaginável. quando ele foi competir o Sul-Americano da Vida, ele ainda trampava em loja. Inimaginável. Então, assim, eu vou falar sobre trembolona, eu acho que eu usei, cara, uns 2 anos. 2 anos. Não vou dizer, não vou falar, Mas, porque as pessoas vão falar, né? Mas também usou 2 anos, mas usou pra caralho. Então, não sei, eu Mesmo sempre... assim, você sentiu o peso, já era. Então, eu sempre fui, a minha genética pra ser um cara maior sempre foi, tipo, Eu acho as que- épocas, pode falar. A melhor coisa que tem, mano, é você fazer uma prep sem isso, tá ligado? Ah, não, é. E tipo, dá pra você alcançar resultados e condições usando outros tipos de hormônio. Faz o teste. Estano, Faz o Superdrol. teste. Eu não vou falar pra você. Tudo não aquilo que tomar. é né, neuropatotóxico, corre fora, velho. Porque não é todo mundo que suporta, que nem ele falou. Tem gente que vai ficar mais apático, tem gente que fica mais sentimental e tem as pessoas que ficam mais agressivas. Eu ficava mais apático e mais sentimental, que eu chorava o tempo todo. Principalmente na reta final, as 2 semanas ali, mano. Você fica muito, Não tem o que fazer. muito emocionado. É É horrível. déficit Isso calórico. tirar a agressividade do treino, mia o treino, né? Tem que estar com o cara puxando pra... Senão ele Déficit calórico dá absurdo. uma miada. Os hormônios todos desregulados. O bagulho neurodegenerativo. Você vai ficar uma menina, você vai virar um satanás ali, com perdão da palavra. E o cara que fala que precisa disso pra estar agressivo pra treinar, Ah, não. aí talvez ele não tá entendendo o que é o Cara, processo. não, você tem que estar consciente pra treinar, papai. Não é a besta, não. Você agressivo. vai lá agressivo, É aí você se que tem quebra, uns doidos. você se estoura lá Exatamente. o treino é consciência, tensão mecânica do início ao fim. Você tem que concentrar, fazer, Ouvir esmagar. seu corpo. Tá ligado? Não é Entender ficar que, lá, que não às louco. vezes o que você fez semana passada não vai ser o que você vai fazer semana. E não de mudar tudo. Muda uma coisa e fala, pô, velho, vou ter que segurar a mão. Mas consciente. Consciente. Conduzir o peso independente da hipótese, com mais velocidade ou menos, você tem que conduzir ele pra lá e pra cá e ter consciente Direcionar. consciente que você está conduzindo, não está jogando, não está empurrando, não está chacoalhando o peso. Se você vai acelerar a repetição, ela tem que ser consciente, você tem que conseguir contraído, aí, não é? Então o raciocínio eu acho que é esse. Sim. Não é a trembolona que vai trazer isso pra Nem um você. pouco. Nem é capaz dela tirar. E tem galera ainda que vai apelar pro Potenai pra buscar uma agressividade a mais que o cara... bem. Eu já Aí fiquei o cavalo manca, essa coisa cavalaria manja Eu já fiquei Clay sabendo de cara Monteiro, que... Potenai é só coisa dos equinos, né? Só dos equinos. Cara que montou o ombro de Potenai pra subir no Arnold, mano. Ah, mas tem. Ah, inflama tudo, né? Vira aquela bola. Fica redondão. Não, e tinha uma época que era a maior febre, pô. Era normal, né? 2012 a 2015 era uma febre do caralho. Um monte de noia brotou aí. O povo era Potenai. viciado na tampa, né, cara? Tinha o Geral. Bright pré-treino. Brightzão, o Bright não hypou tanto, mas... Não hypou, mas é porque os caras morreram. Então, não hypou porque não se divulgou, era aí que eu ia chegar. Mano, o cara falou, cara, nossa, eu nunca sequei tanto. Você é louco. Você é doido, cara. Mas Seu shape tava bom mesmo, mas que ponto? O bicho tava... Você não sabe o quanto eu sequei com a substância. O quê? Não, você pega uma colher, você acende aqui. você... Vai lá. A fome vai embora. Você fica uma semana em jejum, faz jejum intermitente uma semana. Imagina, se agora o fisicão assim encaixado pra 5 semanas, você dá umas latadas. Você é louco. Tem uma colher. Ó, dá uma estourada numa pedroca aqui. Será que dá? Será que o shape não encaixa? Isso ninguém nunca testou. Estamos falando, já testamos trembolona.
Nós vamos fazer o teste. Quem que toma fazer o teste aí? Cara, foda que acho que essa é a única droga que nego vai e não consegue. Dizem que ela a taxa de vício tipo, Muito alta. Tipo, é 1 para 1, né? Tipo, você usa e o bagulho já pega você e não larga nunca mais. E o Por isso cara... que não tem quem tenha provado. Tipo, vou provar, porque a gente consegue ter essa liberdade de tentar, de repente, provar isso ou aquilo por conta de relatos. Essa é a única que ninguém quer. Deixa eu ver qual é que é. Pesado. O cara que fala que não viciou é porque ele não teve oportunidade de usar mais. Também tem. Muitas vezes pode é ser isso. também. Causa dependência química no primeiro uso. O corpo vai pedir mais. Não tem se ele vai ou não. Exato. Ele vai, aí Essa se você vai substância conseguir ou causa não. dependência química Deixa na primeira aparecer de utilização. novo na frente pra ver se não usa. Tem um colega que eu tive um colega que ele usou acho que 2 vezes e aí ele teve que se internar para não usar a terceira. 2. Ele usou 2, aí ele se internou para não usar a terceira e para não usar ele usava outras coisas. Tipo, tá ligado? Pra não usar essa porra, não ter que usar alguma coisa. Preencher a lacuna, né? Preencher a lacuna. E aí se enterrou usando outras coisas pra não... Olha que pensamento desgraçado. Pra não sucumbir a essa. Essa daqui é tão ruim que eu vou usar outras. Loucura, né, irmão? Loucura. E aí depois de... Quando ele me contou essa história, ele já tinha passado 10 anos do ato. Nossa. E aí ele já tava nessa luta. 10 anos usando a reserva. Não, ele já havia parado também, ele já parou com tudo. Internou mesmo, aí largou das coisas tudo. 10 anos depois, ele tava me contando, ele já tava limpo, ele conseguiu domar os demônios na cabeça, porque a vontade vinha todo dia. Ele falou, mano, agora de falar, minha boca tá até salivando de salivar. Ele falou, mano, quando eu tomo café, vem a vontade, quando eu como... Ele falou, a vida muda, pô. É que nem 10 anos depois, o cara assim, sentia vontade até hoje. Véio. Jogando muito. Nossa, nem tem comparação. O cara quando tá em preparação. Pô, você se acostuma a um padrão de vida, a um padrão de prazer, que, pô, você começa a entrar na preparação, passar fome, qualquer coisa vira bom. E você lembra. Uma lambida não quer de cheiro. chup. Você lembra do cheiro, você vê o óleo pingando no negócio, você começa a babar, você começa a lembrar, você começa a sentir cheiro. Pô, é uma merda.